Imagina se fosse possível você usar o próprio cérebro do teu cliente contra ele mesmo e a teu favor na hora de você fechar uma venda. Bom dia, vendedor, bom dia, vendedora, aqui é o coach Adriano Carioca e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma técnica muito bacana que vai ajudar você a fazer um verdadeiro jiu-jitsu das vendas. E por que jiu-jitsu das vendas? Se você pesquisar um pouco sobre essa arte marcial, sobre o jiu-jitsu, você vai descobrir que alguns golpes de jiu-jitsu, algumas das técnicas empregadas, elas têm como objetivo muitas vezes usar o próprio corpo do adversário ou a própria gravidade ou uma posição específica ou um movimento específico do corpo para que você possa empregar uma ação, finalizar o adversário e chegar à tão sonhada vitória. E como que se aplica isso às vendas? O nosso cérebro, ele tem alguns padrões fixos de comportamento. O termo é esse, padrões fixos de comportamento. Isso vem desde o reino animal até os seres humanos. Afinal, o ser humano é um animal, porém um animal racional. E assim como alguns animais têm alguns padrões fixos de comportamento, o ser humano também tem. Vou dar um exemplo de um animal que tem um padrão fixo de comportamento. Se você pegar o peru, por exemplo, que é uma ave, não necessariamente o peru, mas a perua, que é a fêmea do peru, as peruas, elas têm um padrão fixo de comportamento sobre como cuidar dos filhotes delas. Toda mamãe perua, por exemplo, ela acaba distinguindo se um filhote precisa de ajuda ou não, baseado no som que ele emite. Sendo que se o filhote não emitir nenhum som, ela é capaz de ignorá-lo completamente e de repente até vir a matá-lo. Se um animal que é um inimigo se aproxima, a mamãe perua ela reage para preservar a sobrevivência dos filhotes. Mas se um cientista, por exemplo, como já foi realizado, ele pegar um animal que é o inimigo da perua, empalhado, um boneco, e aproximar esse boneco da mamãe perua, fazendo o som igual do filhote, ela é capaz de tratar aquele inimigo como se ele fosse um filhote. E ela traz ele para o ninho, ela cuida dele como se fosse um filhote dela. E o contrário também é verdadeiro. Se um filhote se aproxima e não emite nenhum som, ou emite um som de um inimigo, ela não o reconhece completamente. Então ela tem um padrão fixo de comportamento. O que ela faz? Ela vai qualificar se aquele animal, se aquele bichinho é um filhote dela pelo som que ele emite. E aquilo dispara um gatilho mental na cabeça da mamãe perua. Nós, seres humanos, somos a mesma coisa, nós temos padrões fixos de comportamento. E eu quero explicar para você uma técnica hoje chamada técnica do contraste. O que é essa técnica do contraste? A técnica do contraste ela faz acionar na mente do seu cliente um padrão fixo de comportamento. Antes de explicar na prática, nas vendas, como isso funciona, eu quero contar para você uma experiência que é feita dentro de uma universidade, por exemplo, de psicologia, para explicar a lei do contraste. Então imagina que, imagina que eu estou sentado aqui e aqui, no caso para mim, a minha esquerda tem um balde de água muito fria e a minha direita tem um balde de água muito quente. E aí eu primeiro ponho essa mão no balde de água muito quente, depois eu mergulho essa mão no balde de água muito fria. E aí na minha frente aqui tem um balde com temperatura ambiente. E ao mesmo tempo eu mergulho as duas mãos no balde com temperatura ambiente, após ter mergulhado cada uma em um balde com água muito fria e um balde com água muito quente. Quando eu mergulho as duas mãos no balde com temperatura ambiente, eu sinto uma experiência muito bacana, porque eu vou sentir a mão do balde com água muito fria, ela vai ficar quente. E a mão que eu mergulhei no balde com água muito quente vai ficar fria. As duas coisas ao mesmo tempo. E ali eu percebo a lei do contraste, ou seja, eu sinto essa mão mais quente porque ela estava numa água mais fria do que a temperatura ambiente. E eu sinto essa mão mais fria porque ela estava numa água mais quente que a temperatura ambiente. Então o cérebro tem a tendência a responder à lei do contraste. Bom, vou entrar já nas técnicas de venda, que eu acabo lembrando das técnicas de venda, vamos para as técnicas de venda. Vou pegar, por exemplo, no caso de corretores de imóveis. Como que um corretor de imóveis ou de imóvel pode aplicar essa técnica do contraste no seu mercado? Sempre manter na sua carteira de imóveis uma ou duas casas, um ou dois imóveis que são muito feios. Tipo, é aquela espelunca, sabe aquela que você não venderia para ninguém, que ninguém compraria? Então imagina que essas são as duas casas que você tem que manter na sua carteira. Por quê? Sempre que um cliente pedir para ver um imóvel, você sempre vai mostrar essas duas casas primeiro. Porque você sabe que com certeza eles vão recusar, porque é uma espelunca, ninguém quer. Mas como que isso ajuda você? Quando você mostra essas duas casas que são muito ruins para os seus clientes e logo depois você mostra uma casa que nem seria tão boa assim, mas é uma casa aceitável,
existe uma tendência deles acharem essa casa muito mais bonita do que ela é. E é realmente essa casa que você quer vender. Não que você queira enganar o seu cliente, mas você quer enaltecer possíveis benefícios que talvez eles não veriam como algo sendo tão legal assim. Mas passa a ser muito bom quando você mostrou algo muito ruim anteriormente. Como que um vendedor de carros poderia aplicar a lei do contraste? Sempre deixa para vender os acessórios de um carro depois que a venda principal tiver sido finalizada. Por que isso? Porque uma pessoa que acabou de gastar 40 mil em um automóvel, talvez não se preocupe em gastar R$200 a mais por um aerofólio, talvez não se preocupe em gastar R$700 por um kit de, sei lá, de multimídia, talvez não se incomode em gastar R$900 a mais para ter uma roda melhor de repente. E você nunca vende todos os acessórios ao mesmo tempo, porque sair de 40 mil para 50 mil é muito, R$10 mil, mas 10 acessórios de 1.000 não, ou 15 acessórios de R$700 também não. Então sempre venda um acessório de cada vez. Dessa forma você consegue agregar valor à venda usando a lei do contraste. Quem já gastou 40 mil em um automóvel, talvez não se incomode em gastar R$500 a mais, já que gera um esforço muito pequeno. Como que vendedores de roupas podem aplicar esse conceito? Sempre que um cliente entra na sua loja, e essa técnica já é realmente bem mais utilizada, sempre que o cliente entra na sua loja pedindo para ver um produto, uma roupa, isso também funciona para vendedores de imóveis. Sempre que o cliente pede para ver um item, sempre comece com o mais caro e venha para o mais barato. Por quê? Quando você mostra o item mais caro para ele, apesar de ser um item muito bonito, quando ele fala, não, para mim esse aqui eu queria ver outra coisa, e você mostra o item intermediário, a tendência é aquele intermediário, aquele mais em conta, parecerem muito menor do que era antes, porque você começou com um item mais caro. Para mostrar como isso funciona, eu vou dar o exemplo de um caso de uma companhia aérea, que teve um voo saindo de uma cidade para outra, e esse voo estava com overbooking. O que é overbooking? É quando a companhia aérea, certo ou errado, não sei, cada um decide o que acredita, quando ela vende mais assentos do que o voo comporta. O que aconteceu? O funcionário da companhia aérea teve que se aproximar e comunicar isso para os passageiros. Mas ele decide fazer uma brincadeira antes. Ele fala assim, pessoal, esse voo está com overbooking e a companhia aérea vai pagar $10 mil para quem decidir no próximo voo. Óbvio, todo mundo deu risada. E quando a piada terminou, ele falou assim, não, gente, é brincadeira, a companhia aérea vai pagar $200. O que aconteceu? Quase ninguém aceitou. Ele, na verdade, teve que subir $300, teve que oferecer $500 para cada passageiro que decidisse trocar o voo. E por que isso aconteceu? Porque ele não aplicou a lei do contraste a favor dele. Ele aplicou a lei do contraste, mas ele não aplicou a favor dele. Qual seria o jeito correto dele fazer? Ele deveria ter mostrado um valor ridiculamente inferior antes, que ninguém aceitaria, todo mundo daria risada e depois o que ele oferecesse pareceria muito maior. Vamos supor que ele fala assim, pessoal, o voo está com overbooking e a companhia aérea decidiu pagar $5 para cada passageiro que quiser trocar. Todo mundo ia dar risada, ele ia falar, gente, é brincadeira, é óbvio que não é isso. A companhia aérea vai pagar $200. Provavelmente todo mundo teria aceitado de primeira, porque essa é a lei do contraste, ok? Então esse é um formato de você aplicar a lei do contraste. E como você pode aplicar a lei do contraste em precificação? Tem uma técnica de precificação muito bacana, chamada Big to Small. Big to Small, ou seja, grande para pequeno. É quando você começa uma precificação para o cliente grande, porque você sabe que não é aquilo e durante a negociação você reduz. Não é aquela técnica antiga do tipo, olha, é 100, não, eu pago 50, não, eu quero 80, não é isso. Eu vou dar um exemplo de como eu utilizo a técnica do Big to Small. Quando eu visito uma empresa para fechar um contrato de consultoria, treinamento de vendas do Sou Vendedor, por exemplo, ou um projeto em company, na primeira visita eu estou só qualificando a empresa. E é comum as pessoas perguntarem, Adriano, quanto você acha que vai custar esse contrato? Eu não tenho como precificar na hora, e mesmo que eu tenha, eu não faço isso. Eu volto para o escritório, monto um projeto e venho apresentar. Mas eu não deixo de usar a lei do contraste a meu favor, e nem o Big to Small. Como eu tenho contratos de vários preços, eu escolho aqueles contratos que são mais altos, que eu sei que não vai ser aquilo pela qualificação. E quando a pessoa pergunta assim, Adriano, quanto você acha que vai ficar? Aí eu falo assim, olha Pedro, eu não consigo te precificar isso na hora. Por exemplo, eu tenho um cliente em que os contratos são de R$100 mil, R$70 mil, R$50 mil, R$30 mil. Então, eu não consigo te precificar isso na hora. Mas deixa eu ir para o escritório montar e volto para te apresentar. Por que eu faço isso? Eu já sei que o contrato desse cara vai ser R$5 mil, por exemplo. Porque ele vai mandar 2 pessoas para uma turma aberta minha, nada muito relevante. Assim, pouca coisa. E eu ainda vou picar isso, vou fazer para ele tipo em 3, vamos lá, R$5 mil, vou fazer em 5 parcelas de 1.000, por exemplo. Aí o que eu faço?
eu volto para o escritório. A hora que eu vou lá apresentar, eu falo, viu, seu Pedro, olha aqui, ó, para o senhor mandar essas 3 pessoas para o treinamento, você vai investir 5 parcelas de R$1.000. Mas ele tem ancorado, o que é ancorado? É como se fosse uma âncora mesmo que o navio finca em alto mar. Ele tem ancorado na mente dele 100, 70, 50 mil reais. Logo, quando eu falo para ele que vai ficar 5 parcelas de 1.000, parece ridículo fechar esse contrato frente ao que ele já tinha ancorado antes. Pessoal, essa é a lei do contraste. Eu espero que essa técnica de hoje ajude você a vender mais. Já está ficando longo esse vídeo, era para ser um vídeo curto, mas eu vou lembrando dos conteúdos que tenho que passar, tem mais de 10 minutos de vídeo. Aplique a lei do contraste. Estude como você poderia transformar isso no teu mercado e aplicar. Você pode copiar algumas das técnicas que eu falei, ou você pode decidir aplicar de outra forma. Não deixa de compartilhar comigo como você está aplicando a lei do contraste. Comenta aí embaixo, deixa um joinha no vídeo, gostou da lei do contraste? Curte aqui, compartilha com os teus amigos vendedores para que isso pode ajudá-los também a vender mais aplicando os padrões fixos de comportamento ou os padrões fixos de ação e vender mais com a lei do contraste. Ok? Então, boa semana para você, bom restinho de feriado, muitas vendas. A gente se vê já já no próximo vídeo e eu sou vendedor. E você? Quem é você? Sou vendedor! Quem é você? Sou vendedor! Quem é você? Sou